Aleluia. Saúde, amada igreja, capaz do Senhor. A igreja está alegre. Louva o Senhor. Louva o Senhor com as palmas, amada igreja. Aleluia. Na verdade, o Senhor já tem falado conosco aqui nessa noite, irmãos. Nós estamos sentindo a presença do Senhor. E quem já sentiu a presença do Senhor essa noite? Aleluia. Deus é fiel, igreja. Glória a Jesus. Não esqueça que é por causa do sangue de Jesus que estamos aqui. É pelo sacrifício vicário que Jesus realizou de uma vez por todas. Ele já sacrificou por nós. Ele só quer que venhamos obedecer a palavra dele e ser fiel a ele. E persevere na fé. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos perseverar, irmãos. A palavra do Senhor. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias. Em 3 João 2. 3 João fica logo aí depois de Hebreus. De Pedro, 1ª, 2ª Pedro. 3 João é apenas um capítulo. Aleluia. Glória a Jesus. Aos irmãos de casa, também nossos internautas, aí pelo Face da nossa igreja e também pelo Instagram, que estão também nos seguindo nessa noite, como temos sempre transmitido. Também esteja ligado. Deus tem uma bênção para você nessa noite. Aos que estão aí acompanhando, louvado seja Deus. E por certo depois alguns onde assistir também, né, pelo compartilhamento das nossas lives. Só o número 2 de 3 João todos já encontraram. Louvado seja Deus. Deixar todos os irmãos encontrar, para que possam participar da leitura como um todo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no culto de quebra de maldição, cura interior e batalha espiritual. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. 3 João 2. Diz assim: Amado, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Toda a igreja, eu gostaria que toda a igreja estivesse lendo esse versículo. Toda a igreja, calma, né, pausadamente, sentindo a profundidade do efeito da palavra. A palavra é vida, a palavra é semente. Quando o Senhor traz uma palavra, Deus vai trabalhar no culto, na igreja, de acordo com aquela palavra. Se a palavra fala de fé, Jesus vai trabalhar justamente, né, a nossa fé. Ele vai fortalecer, vai renovar a fé da igreja. Nós vamos falar um pouco nessa noite acerca de tricotomia, né? Tricotomo, né? É a doutrina que vai falar acerca das 3 divisões do homem: corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, corpo, alma e espírito. Com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus e com o mundo espiritual. Não esquece, guarda isso aí. Com o nosso espírito, com o teu espírito, você se relaciona com Deus e com o mundo. Fala comigo. E com o mundo espiritual. Porque é com o nosso espírito que nós contactamos com Deus. E é no nosso espírito, tá, que nós temos comunhão com Deus, que nós temos vida com Deus, que nós buscamos a santificação, que nós buscamos
a comunhão, a pureza, a obediência, o temor a Deus, nós procuramos cada dia, né, a estarmos bem, a nos relacionarmos bem com Deus. Todo cristão ele tem essa consciência que para ele estar bem, ele necessita ter esse contato direto com o Senhor. E é por meio do nosso espírito que nós nos relacionamos, que temos um relacionamento íntimo com o Senhor. E temos que ter essa consciência da necessidade que há de nós desenvolvermos essa comunhão espiritual. Por quê? De acordo a nossa relação com o Senhor, então nós iremos desenvolver, né, os nossos dons espirituais. Vamos receber os dons espirituais, né, do Senhor. E para estarmos bem, necessitamos de manter comunhão com o Senhor. Precisamos de manter comunhão como? Através de quê? O que você está fazendo aqui nessa noite nada mais é do que você nutrir essa comunhão. Quando você dobra os seus joelhos, nada mais é do que você procurar se relacionar bem com Deus. Nós não entendemos o fato de a pessoa diz que é salva, diz que é cristão, mas que ele não tem esse desejo de ler a palavra, não tem desejo de orar, não tem desejo de cultuar e não tem vontade de adorar. E eu não entendo um salvo que não gosta de adorar. A gente não entende um salvo que não gosta de conhecer a Deus por meio da palavra, conforme já foi lida aqui hoje, né, pastor José Bispo? Com muita clareza, né? Prossigamos, conheçamos, né? Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Então, conhecer ao Senhor não é só o fato da gente dizer que conhece. Eu só conheço a Deus quando eu me aproximo de Deus mediante ao estudo da Bíblia, mediante ao estudo da palavra. Porque jamais alguém vai se relacionar, vai ter um relacionamento com alguém sem se aproximar desse alguém. O que forma, o que fortalece nosso vínculo de amor, nosso vínculo espiritual com Deus, é esta aproximação. É você se aproximar, é você se relacionar. E isso nós sabemos que isso é uma regra. Isso é uma regra em todo o setor da nossa sociedade, entendeu? Para você viver bem, você vai precisar aprender a se relacionar. Isto é trabalho em grupo, trabalho no escritório, na faculdade, na escola, na empresa, no comércio, muito mais na igreja. A igreja, ela precisa entender, amados irmãos, de uma vez por todas, que o corpo de Cristo, ele precisa andar nessa comunhão. Eu não entendo, às vezes, o fato de um irmão entrar na igreja, né, de até mesmo ver os nossos irmãos na portaria e não vejo, não estou na porta, não sei. Mas alguma coisa eu acho que uma vez ou outra alguém passa por lá, nem olha para o rosto dos irmãos que estão ali na porta para receber com carinho, com amor. Eu acho que isso é mais a questão de educação. Eu não entendo, irmão, um pregador, ou um pastor, ou um diácono, ou um obreiro, ou um irmão, né, da igreja, de passar pelo outro na igreja e não enxergar, ignorar. Se nós somos uma família, então nós estamos em falha. Eu não entendo alguém que quer ser bem aceito na igreja, que quer ter seu ministério abençoado, bem aceito entre os irmãos, se ele não quer amizade, ele não quer comunhão com esse irmão. O evangelho, irmão, ele educa e ele instrui o homem em toda a justiça, o homem de Deus, a saber como viver, como andar, como se portar. Se você é alguém que tem um chamado de Deus e você quer ter seu ministério bem aceito e aprovado pela igreja, procure desenvolver uma boa comunhão com irmãos. Porque família é isso, é um ajudando o outro, é um sentindo a dor do outro, é ser carismático. Principalmente, vocês imaginam uma coisa, eu não entendo um pastor
uma pessoa que diz que tem um cargo de pastoreio na igreja e que ele é grosso e que ele não olha para ninguém e que ele não procura conquistar a amizade dos irmãos da igreja, do rebanho. Alguém áspero, alguém grosso, alguém indelicado, pessoa bruta. Então, como viver bem se ele não procura se relacionar? Como viver bem? Como a gente ser bem sucedido se a gente não procurar se relacionar bem com Deus? Então, se alguém não entende, não se relaciona bem com Deus, como vai se relacionar bem consigo mesmo e com o seu próximo? É relação, irmãos. É comunhão, é aproximação. E sabe a palavra comunhão? É um beijo na face. Então, talvez não estão beijando nosso irmão, não estão beijando o Senhor como vão beijar nosso irmão. Pessoa que não consegue se relacionar bem nem do seu lado, na sua casa. Que tem as pessoas e tem o seu próximo, seu próprio ente querido como seu inimigo, rival. Rivalidade, vivemos numa época de muita rivalidade, meus irmãos. Então, eu não sei, né, se todo servo de Deus aqui, mas aqui ali eu recebo alguma reclamação, sim. Aqui e ali. Se nós somos, você é um levita, se você é um intercessor, se você é uma missionária, um missionário, um evangelista, um pastor, ou se você é um irmão comum, um irmão, aprenda a viver em unidade. Aprenda a viver em humanidade. Aprenda a viver em irmandade. Porque se você não tolera seu irmão agora, não engole ele agora, ele também não te engole, no céu não vai entrar, porque no céu lá não tem lugar para isso. Já vamos começando por aí, irmãos. No céu não tem lugar para isso. Se você não se relacionar bem com o seu próximo, quem é meu próximo? Que está do meu lado, mas junto de mim. É aqui. Se você não procurar isso agora, e se você é aquela pessoa seletiva, o que é aquela pessoa seletiva? Pastor não pode ser seletivo. Não pode. Apesar que ele tem alguns obreiros que é mais próximo chegado dele, porque é questão de particular espiritual. É princípio, né, estabelecido por questão de particular de Deus. Que o Senhor quer revelar algo ali, aquele que está na mesma dimensão, mas um pastor jamais ele pode ser seletivo, de jeito nenhum. Ele tem que estar em comunhão com toda a igreja, com todas as ovelhas, com todo mundo. Mesmo que ele seja criticado, as críticas fazem parte do ministério pastoral. E um líder que não aceita a crítica, ele ainda não está preparado para ser líder. Irmão, um líder que ele fica todo dodói quando alguém torce o bico para ele, quando alguém, eu vejo alguém, alguma expressão assim às vezes. Ai, quando eu estou pregando, um fica assim, outro. Eu não estou aqui para ver quem fica assim, irmão. Quem fica assim, eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Um líder, um pastor, ele não pode jamais. Que dia que eu vi alguém torcer o bico quando eu estou ministrando? Nunca vi. Porque nunca vi, porque não colhei. Se acontecer, será que não tem? Claro que tem. Claro que vai ter, irmãos. Mas isso não me abala. Isso não mexe comigo. Por quê? Porque eu não sou mais criança. Eu não sou mais menina. Tem muitos crentes adolescentes. Tem muitos pastores adolescentes, líderes adolescentes. O que é adolescente? Alteração de humor. Aquele que se dói com tudo. Aquele que só vê tudo contrário, tudo de maneira distorcida. Não, muito cristão dodói, irmãos, que se ressente com tudo. Aí passa, cabeça baixa, nem aí, não vai muito com a cara, não dá nem paz do Senhor. Aqui nessa igreja não tem não, só tem longe daqui, aqui não tem. Aprendi aqui, lhe garanto que não tem. Se tiver hoje, vai, né? Vai sair diferente, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Sou o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor nos ama, irmão. Como Jesus nos ama. Se um dia eu chegar aqui. Aleluia. Se eu vim ministrar a palavra, irmão,
para me prender essas coisas, aí faço igual o nosso pastor falava: por favor, fique sentado, não vá ministrar não. Por favor, fazer bem para mim mesmo e depois fazer bem para a obra de Deus. Então, com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus e com o mundo espiritual. Nosso espírito, comunhão, leitura da palavra, jejum, adoração, vida de obediência. É você ser centrado em Cristo e Jesus ser o nosso centro. Eu estou centrada em Jesus e Ele é o centro da minha vida. Comunhão é isso, você está centrado em Jesus e Jesus torna-se o centro da sua vida. Centro de quê? Centro das atenções, centro de obediência, centro de Ele estar no controle de todas as coisas. Aonde eu não ando, eu não decido nada, eu não faço nada pela minha própria vontade. Ele está no centro das minhas decisões. Não faço nada por conta própria. Não posso dizer um sim sem eu ter a aprovação de Deus. E com a nossa alma nós nos relacionamos conosco mesmo. Eu me relaciono comigo mesma, com a minha alma, e me relaciono com o mundo social. Alma, centro das emoções. Com meu corpo, eu me relaciono com o mundo. Com meu corpo, eu me relaciono com o mundo físico. Com o mundo físico. O pecado, quando o pecado entrou, ele afetou o homem nessas três áreas: corpo, alma e espírito. Na alma entrou o quê? Morte, decadência, né? O homem adquiriu a natureza adâmica. Então, por causa do pecado, entrou morte eterna, que é separação de Deus. Mas o Senhor, no seu infinito amor, Deus, na sua infinita graça, Ele providenciou uma forma, uma maneira com que o homem não morresse espiritualmente. Queridos, sabe por quê? Agora entra aqui que o Senhor está trazendo isso aqui, eu vou falar. Não estava na programação da mensagem, mas Deus está trazendo e Ele é o Senhor da igreja. Olha bem, sabe por quê que nós não aceitamos a morte? Sabe por quê que o ser humano não aceita a morte? E a morte traz desespero, meus pastores. Sabe por quê? O homem não foi feito para morrer. Então, enquanto a gente viver, a morte vai trazer pavor, vai trazer trauma. Ninguém aceita a morte, irmão. Tem alguém que aceita ela de boa? Não tem ninguém. Não existe isso de ninguém. A morte, ela vai trazer desespero, aflição, agonia. E posso dizer para vocês também sabem o que é isso? Quando perdemos um ente querido, parece que o mundo para de existir. Parece que o mundo deixa de existir. Quando você é tomado por uma notícia de morte, então, essa notícia é uma notícia chocante. Isso choca o homem mais temente da terra. Não há necessidade, ninguém pensa em comer, ninguém pensa em nada. Porque a morte, ela é terrível, porque o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. É por isso o desespero, mas temos que entender que, infelizmente, o pecado, infelizmente, trouxe esse sofrimento. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É a boa notícia. Nós temos uma boa notícia. Que a morte entrou, mas Jesus morreu. Ele ressuscitou e Ele nos deu vida, vida eterna, vida com Deus. Aleluias. Por o primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão entrou a vida.
Nós temos vida. Aleluia. Então, vamos passar pela morte física, sim, com certeza, foi a consequência do pecado. Sofremos, sim, com certeza, é consequência do pecado. A violência na terra, sim, é consequência do pecado. Quando logo na primeira época, no primeiro momento da criação, logo no primeiro século, vamos dizer assim, que houve tamanha violência sobre a terra e Deus se arrependeu de haver criado o homem. Imagina vocês, porque o homem se tornou corrupto, mau, se tornou odioso, se tornou violento, se tornou ruim de tal forma que até os animais foram contaminados. Imagina, meus irmãos, há quantos milhões de anos? E agora, como que está? Está insuportável. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nós somos como luzeiro no mundo. Nós somos como luzeiro no mundo. Aonde você estiver, aleluia, você é uma tocha que vai brilhar no meio da escuridão. Essa escuridão chamada mundo, essa escuridão chamada pecado. Mas louvemos ao nome do Senhor, porque a igreja está a brilhar na terra. A igreja está a brilhar. Nós somos tocha acesa, porque cada um de vocês tem em vocês a essência de Deus, que é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não fazemos parte mais dessa corrupção. Estamos no meio da corrupção, mas o seu corpo, a sua alma foi salvo. Aí eu vejo o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele falando, escrevendo aqui na terceira carta para o presbítero Gaio, que era o líder da igreja. Diz assim: meu filho, meu presbítero Gaio, servo de Deus, eu faço votos que a tua saúde, que a tua alma seja próspera. Que a tua saúde seja próspera, como é próspera a sua alma. É assim que ele fala. Eu faço votos a ti. Eu estou desejando, e eu voto isso, eu desejo isso a você. Eu faço votos, meu Deus, que você continue próspero. Em Filipenses 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Filipenses, aos Filipenses, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, e o Senhor preserve inteiramente íntegro, irrepreensível, para a vinda do seu Filho Jesus. O mesmo Deus de paz vos santifique, corpo, alma e espírito. Primeira Tessalonicenses 5:23. Desculpa que eu troquei o texto. É assim, meus irmãos, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Aí a doutrina dos gnósticos, né? O gnosticismo, que ainda está por aí espalhado. O que é que ele defendia, juntamente com a doutrina de Balaque? É que não tem problema, todo tipo de pecado no corpo é bem aceito. Que o importante era eles adorar a Deus e serem crentes, e que o corpo poderia ser utilizado de todas as formas de prostituição, de feitiçaria e tudo quanto não prestava. A doutrina dos gnósticos dizia isso. Então por aí desiste, e ela agora está muito em alta, irmão. O gnosticismo está muito presente. Está muito presente em nossa era, meu pastor Rafael, meus pastores, minha igreja do Senhor. Está muito presente, meus queridos, nesses dias. Parece que a diaconisa Renata que postou hoje um vídeo no grupo de intercessores, de obreiros. E aquela igreja, meu esposo conhece aquela igreja. A igreja de Jesus Cristo. É isso, aquele pastor. É lá em Curitiba, quando ele estava trabalhando por lá, sempre ele ia naquela igreja, tá? E ele conhece a igreja
de uma doutrina segura, uma igreja firme, uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho com seriedade, irmãos. O evangelho genuíno. E eu louvo a Deus, porque sempre eu falo aqui, irmão, eu faço parte dos tempos de ouro do evangelho. Onde o evangelho evangelho, não era brincadeira. Evangelho era e é. Ele continua sendo. Porque no meio de tudo isso, mas aí dá um povo aos remanescentes, é um povo temente. E digo, e não é pouca gente não, tem muita servo de Deus na terra, irmão. Tem multidão de salvo. Tem uma multidão incontável. Incontável. E está espalhado por toda a terra. Porque onde o evangelho chega, ele transforma a vida. Onde o evangelho chega, ele traz mudança. Onde o evangelho chega, traz prosperidade. Onde o evangelho chega, traz cura e traz milagre. Aleluia, glória a Deus. Vocês querem ver uma coisa? Antes dessa igreja, quando a nossa igreja era ali na curva, quando alugamos e passamos para ali, para a curva, a igreja ali, irmãos, ali era insuportável. Ali todo dia amarravam um, matavam um e amarravam o outro para matar no outro dia. Era assim, uma prostituição, ponto de droga, bar por todo lado. Tinha um do lado da igreja, que aquele ali era uma afronta do cão. Era prostituição, era droga, corria solto. Era tudo quando não prestava. E um som infernal que não dava sossego pra gente. Não dava sossego poucos dias. Poucos dias. O nosso pastor que nunca deixou por fazer, nunca abricou em serviço. Alabacantarábia. Essa igreja nunca abricou em serviço. E tem aqui uns pequenininhos da canelinha de fogo que só a graça. Tem aqui, meus irmãos, era do lado da igreja, colado com a igreja. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, olha bem. Aí a gente, o pastor falou assim: vamos orar. Vamos orar, isso aí não vai ficar aí não. Não demorou. Não demorou. Era o dono. Aí agora o dono alugou. Aí quando é o dia que estava lá numa grande festividade, a igreja lotada. Lotada. Foi quando o pastor Osmário veio. Pastor Osmário de Derecês, né? Tava lá uma programa, a igreja estava lotadíssima. A igreja já estava nadando na graça, nadando na glória. Já era o 4º dia da programação, irmãos. Já 4º dia. Porque nós fizemos 3 dias na biblioteca Maria Feijola, na praça Rui Barbosa. E o último dia foi encerramento da igreja. Teve que tirar as cadeiras, que não dava para ficar sentado. Até aqui no púlpito junto estava lotado, abarrotado. Graças a Deus que não tinha pandemia nenhuma naquela época, né? Encheu. Então quando este povo de Deus começou a louvar e salmodiar ao eterno, o grande eu sou, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aí Deus, o poder de Deus que estava aqui, estremeceu lá onde eles estavam. Então lá aquele negócio que eles estavam jogando começou a desbaratar tudo, as garrafas começaram a cair da prateleira, deu um curto-circuito, logo queimou tudo, acabou tudo. Queimou caixa de som, queimou tudo que tinha lá. Daqui a pouco, igreja, entra o camarada, como dizia meu pastor, com um engradado de refrigerante de igreja dentro, pedindo para entrar, abrindo Wallace, todo mundo abrindo Wallace para ele passar. Pegou os engradados de refrigerante, chegou diante do altar e trouxe. Não, eu não aguento. Está caindo tudo lá, todo mundo está apavorado. Trouxe para a igreja, está aqui, os refrigerantes, tudo para a igreja, está aqui. Não, estou apavorado. Passou. Meu irmão, isso que é isso? Deus. Isso é Deus, igreja. Isso é Jesus na terra. Isso é Jesus agindo. Sumiu. Aí tinha um outro de frente, o atribulado que era dono do comércio local. Aí o que aconteceu? Tinha uma mania, olha, o diabo era terrível, deu para alugar som ao vivo. Som ao vivo. Eu digo, mas não é possível uma coisa dessa não. E tava. E era, não tinha para cultuar, trio elétrico. Chegou um dia, ele teve a audácia de colocar um trio elétrico em frente à igreja. Irmão, não é muita afronta não? Você não acha que é? Contra a igreja do papai? No momento de culto, pleno domingo, às 18 horas. É a pessoa querer, não sei nem o quê.
Nessa daí eu não estava aqui não, estava em São Paulo. Estava o pastor com as canelinhas de fogo aqui que não dorme serviço. Aí agora, pastor, igreja, vamos orar. Vamos levantar as mãos para lá. Irmão, na mesma hora, parou tudo. Olha, estourou lá uma briga entre eles que não ficou um. A polícia veio, desbaratou tudo. Até o dia de hoje. Aleluia. Não ficou um. Isso é o poder que a igreja tem, irmãos. E o Senhor disse: eis que eu vos dou poder. Aleluias. Aleluias. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e de escorpião, e toda a força do mal não vos fará dano algum. Pode marchar, seguir em frente, que quem mandou garante. Quem mandou garante, irmão. Não tem revólver, não tem fuzil AR-15, não tem tanque de guerra, não tem carruagem de faraó que fique de pé diante dessa igreja militante. Uma igreja vitoriosa, cheia do poder, cheia de unção, que tem a autoridade dos céus. Aleluia. O que, minha filha? Falaram que ia pegar o pastor, que acharam que o pastor tinha denúncia da polícia. Acharam, foi muitas situações que eu pegar o pastor. É ruim, hein? É ruim de pegar pastor. O pastor estava de cá, mas pregava. O pastor estava ministrando a palavra, que ficava bem em frente. Aí não ficava ninguém naquele trailer, né? Porque vinha um, aí acontecia a mesma coisa, né? Orando. Aí aquele um não ficava, passava pro dono. Aí vinha outro, alugar, pô, também não ficava. Aí vinha outro, também não ficava. E não ficava, e não ficava, e não ficava. Só tinha o trabalho de investir lá, mas não ficava. Quando o pastor estava ministrando a palavra, muitas das vezes, irmão, igreja do Senhor, o pastor estava só de cá ministrando a palavra. Quando ele estava ministrando, o homem cheio de fogo, tocha acesa, poder de Jeová, unção, chamado o homem que tinha um túnel de unção. É assim que ele foi apelidado, o homem do túnel de unção. Ele só ministrando a palavra, levantava a mão para abençoar a igreja. Os que estavam do outro lado caíam por terra, caíam tudo. De tanto não aguentar, eu lembro de um dia que veio, parece que foi 4 para a porta da igreja. Eles entraram na igreja tentando afrontar o homem de Deus. Olha que negócio terrível. Então eu lembro que quando chegou, parece que foi 3 na porta da igreja. Chegou, irmão, tocou no pé aqui. Nem conseguiram entrar. Só de chegar próximo, caíram no chão. Caíram por terra. Se jogaram no chão. Não é que se jogaram. O poder de Deus jogou eles no chão. Foram arremessados no chão, como que receberam uma descarga elétrica. E os que entrou, teve um que entrou um dia, chegou no meio da igreja, caiu. Não ficava de pé, irmão. Que é isso? É o poder de Deus. Que é isso? É o crente que tem comunhão. Que é isso? O crente que tem sinceridade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. E eu sei que chegou o momento
uma coisa e tal, que o barulho era grande, ficou muito grande. E a gente começou a orar. Assim, não, pera ainda. O mesmo Deus que era conosco na curva está conosco aqui. O mesmo Deus, e meu negócio era terrível. Não demorou muito não. Lá agora eu tenho coisa de vender moto, arrumar moto. Aleluia! Aleluia! Glória! Santo é o Senhor, irmãos. É assim que Jesus faz, meus irmãos. Que tem comunhão com Deus. Vivencia os milagres de Deus na prática. Deus, por certo, está falando para alguém aqui que está sendo afrontado. Quem sabe não está nem dormindo. Com a perturbação do lado da sua casa. Né? Com a perturbação do lado da sua casa. Pastor Aguinaldo contou um testemunho aqui, que uma certa época da vida dele, que ele tinha um bebezinho pequenininho, e lá tinha um cachorro do vizinho que não deixava ele dormir. Ele cedeu o muro e aí o inimigo se apoderou do muro dele para tirar a paz dele. E colocava, ó, Deus está falando algo aqui para crente. Eu estou aqui na mensagem de tricotomia, mas o Senhor está trabalhando aqui da forma completa, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Aí eu sei que foi uma peleja, eu sei que pastor Aguinaldo parece que foi até mesmo pela delegacia, mas nada resolveu. Ou não foi, parece que não foi, nem me lembro dele como foi o negócio. A mulher queria que ele fosse, mas ele não foi. É, isso mesmo. A mulher queria que ele fosse, passava a noite com o bebezinho, não dormia ela, nem dormia o bebezinho, ela estava de resguardo, né? Aí ele começou a orar: Senhor, eu dei um muro para esse vizinho usar e agora está dando minha paz. Agora não posso dormir, nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, Senhor. Senhor, entre em providência, Senhor, nesta causa. Entre em providência, Pai. Sabe o que aconteceu, irmão? Não era para o bichinho, mas não desejou a morte do bichinho, né? Mas não tinha jeito, Jesus foi lá, sepultou, o bichinho morreu. Tadinho, saiu ele esticando, levando o bicho lá. Levando o bicho. Tadinho, né? O bichinho. Não merecia nem aquilo, né? Mas fazer o quê? Pega, usa do bichinho para tirar a paz de servo de Deus. Se o adversário está usando de artimanha para tirar a tua paz, Jesus está indo lá agora. Jesus está indo lá resolver a parada. Aleluia. Ele vai na tua frente. Tu está aqui, ele está lá. Porque ele é onisciente, é onipotente e ele é onipresente. Ele entra onde tu não pode. Ele vai onde você não pode ir, faz o que você não pode fazer. Ele entra em casa trancada, entra em cárcere, entra em prisão, entra em presídio. Ele entra no problema mais difícil da vida.